E aí, pessoal do Pratique Saúde, tudo bem? Bom dia, ou boa noite, né? Boa tarde, a gente nunca sabe que horas que vocês estão vendo esse vídeo aí. O pessoal que tem acessado tanto o Insta, né, quanto o canal, tem visto aí dois sujeitos pendurados numa barra e a gente ainda não fez nenhum videozinho explicando o que está acontecendo aí, né? Para quem não me conhece, eu sou Fábio Venturim e a gente vai falar um pouquinho nesse primeiro vídeo sobre essa lógica do Pratique Saúde, né? A gente já andou postando algumas coisas com relação ao conceito, mas o que a gente quer exatamente é, a partir do conceito, fazer com que essa saúde seja praticada, ela tem que ser efetivada, ela tem que ser posta no nosso cotidiano, né? Na nossa prática diária. E ela é muito ampla, né? A gente fala do conceito ali, a gente vai discutir sempre aqui a partir de uns vídeos, que a ideia é colocá-los semanais, mais as dicas que a gente vem postando no Instagram acerca disso. Então fica com a gente aí até o finalzinho do vídeo que eu vou apresentar e vou explicar um pouco sobre o que a gente vai fazer, qual é a nossa proposta em relação a isso. Como eu disse, eu sou Fábio Venturim, estou lá penduradinho naquela barra ao lado da Lara Marina. Lara é minha esposa, a gente é casado aí há pouquinho mais de 20 anos, vamos ficar assim que tá bom demais. E a nossa formatura foi em 1996, a gente se conheceu na faculdade. E a gente está na área da educação física, em especial na área da prescrição de exercício. Já experimentamos diversas coisas, mas o norte sempre foi esse vínculo com a prescrição de exercícios, né? Somos, até hoje, né, personal trainer, a gente trabalha com treinamento personalizado, trabalhamos com grupos de diversas formas. E ao longo, né, concomitante a esse tipo de ação, a gente atua também no município de Vitória, num serviço que é o Serviço de Orientação ao Exercício, é um serviço muito bacana. Nós somos estagiários desse serviço, para vocês terem uma ideia, ele tem 30 anos e um pouco mais, então ele é mais antigo que o SUS, né? Então hoje é muito comum nós falarmos de atividade física na promoção da saúde, mas não foi sempre assim, né? A área da educação física sempre teve voltada para uma área mais escolar ou esportivizada, né? E aí nos últimos anos isso foi de certa forma mudando ou agregando, né? Isso foi muito bom. Então não é questão de se discutir qual área é melhor ou pior, mas é mais uma possibilidade. O fato é que nós dois estamos ou estivemos, né, sempre ligados e ainda trabalhamos nessa perspectiva, né, de um serviço que nós fomos estagiários e hoje já estamos completando aí uma boa caminhada nessa batida. A Lara entra um pouco primeiro, lá em 1998, eu entro um pouco depois, estou aí já com para mais de 12 anos de serviço. E a ideia desse canal e também desse Insta é tentar ampliar um pouco mais essa fala da promoção da saúde, né? Lógico, falando um pouquinho de teoria, explicando um pouquinho isso, mas sempre num linguajar para as pessoas, em especial, que não são formadas em educação física. Sejam muito bem-vindos aqui também a turma aí que está se formando, alguém que já é formado, que quer discutir, quer adentrar um pouco nessa área. É uma área que a gente tem assim, uma experiência grande com isso, né? Nós dois somos formados em educação física, como eu disse. Na sequência foram várias pós-graduações em nível lato sensu. A Lara tem para mais de 4 pós-graduações, eu tenho umas 3 pós-graduações. Na sequência, né, também o estrito sensu, então nós somos mestres, né? Eu sou mestre em ciências da atividade física, um campo um pouco mais amplo assim. A Lara é mestre em educação física. E a gente tem aí essa levada tanto do conceito teórico, né? Quase uma redundância, né? O conceito é teórico, mas também uma vivência prática muito grande, né? Já se vão anos aí de atuação, tanto no meio acadêmico, eu fui, né? Sou, mas não nesse momento, docente de ensino superior, foram 20 anos dando aula em centro universitário, com diversas disciplinas na área da educação física, em especial daquelas que tratam de prescrição de exercício. Então, quando a gente alia a nossa prática profissional com esses conceitos teóricos, a gente entende que dá uma conversa muito bacana. A gente tem muita coisa para falar sobre isso, né? Eu costumo dizer, é uma máxima nossa aqui, de que não fomos nós que dizemos, mas a gente repete incansavelmente, né, que o que move o mundo são as perguntas e não as respostas. Então, o tempo todo a gente tem tentado criar o debate para aprimorar, como a gente percebe que tem sido aprimorado a atuação do profissional, em especial nessa área da atividade física, que se embola com o conceito de exercício físico, que se embola com o conceito de práticas corporais, e a gente vai tentar, ao longo das nossas dicas e discussões, explicar um pouquinho melhor isso.
E o legal, não é uma explicação para você acertar uma questão, né, numa prova. É uma explicação porque eles são diferentes e essa diferença traz muito significado na prática disso. Daí o tema, né, o título do canal, Pratique Saúde. Né? Porque a perspectiva é sim fazer com que essa saúde seja praticada. Né? Nós somos da área da da educação física, e aí nós vamos falar de exercício e atividade, mas já deixo claro também que a ideia é ampliar, assim como o próprio conceito de saúde, né? Quando a gente entra no aspecto cultural, quando a gente entra no aspecto social, o aspecto de modos de viver, né? De estilo de vida, e obviamente também a parte de atividade física. Então as dicas, as conversas, os vídeos vão sempre nessa perspectiva da gente ampliar na prática esse conceito e não ficar aquela coisa teórica ali de nós apenas sabermos o que é, mas não de fato vivenciarmos a saúde como ela deveria ser vivenciada. A gente acredita muito nisso. Eventualmente a gente coloca uns videozinhos, né, da nossa prática cotidiana, né? A gente faz exercício, faz atividade há muito tempo. A Lara um pouquinho mais atleta, ela é uma não atleta, mas com uma rotina um pouco mais intensa aí de exercícios físicos, também misturado um pouco com atividade física, e eu estou ali na minha prática cotidiana, né? Menos atleta, mais não atleta, mas nunca parei, então a gente tem de fato também inserido no nosso cotidiano familiar essa coisa da atividade física. Então a perspectiva é essa, nós montarmos aí uma forma de fazer uma divulgação maior. Quem quiser estar com a gente, se inscreve aí no canal, acompanha no Insta. A gente iniciou agora, já tem um grupo agregado ali, tá bem bacana. Né? A Lara tem o Insta dela, né, como Lara Personal. Eu tenho o Fábio Venturim, não só como canal, mas também como Insta. Mas aqui o papo é outro. Né? O papo aqui não é ficar falando do exercíciozinho da moda. A ideia é discutir mesmo saúde num conceito mais amplo, numa experiência mais ampla. A ideia, se a gente conseguir efetivar nossos convites, e muitas pessoas já sinalizaram que sim, é trazer alguns convidados também. Né? A ideia é colocar vídeo com algumas entrevistas de pessoas que atuam nessa área junto conosco, aí, militam bastante nesse papo aí de colocar um estilo de vida mais saudável, né? Fazer com que o nosso cotidiano seja de fato algo que acrescente na nossa vida. Né? A gente tem uma mania, a gente está chegando nos festejos de final do ano agora, ou quando vem aniversário, não é isso? A gente sempre fala assim, o que importa é ter saúde, né? O resto a gente corre atrás, é uma máxima, né? Uma brincadeira que todo mundo propõe para o outro, né? Como presente, né? Que você tenha saúde, te deseje saúde. E aí conceitos como saúde, felicidade, estilo de vida, tudo isso se embola um pouquinho nessa discussão, porque isso tem um caráter muito individual, mas a gente entende também que é coletivo, né? A saúde ela precisa ser pensada sob o ponto de vista coletivo. Né? Uma sociedade que não consegue discutir o modo como ela vai viver e como ela vai entregar para o sujeito a oportunidade de ser saudável, está fadada ao insucesso. Então é papo também para outro vídeo, para outro chopp aí. Né? Opa, mas você está falando de chopp em plena saúde? Sim, né? Não estou falando em beber demasiadamente, mas a inclusão das festas, dos encontros sociais, isso faz parte de um item lá do conceito da saúde, quando a gente fala de cultura, sociedade, né? E é por aí que a gente começa o nosso papo, legal? De cara a gente vai lembrar, para quem quiser voltar lá, né, dar um Google, né, assim que a gente conversa ultimamente, né? Quem quiser dar o seu Google e colocar lá o que é saúde, você vai ver que a data é antiga pra caramba. Nós estamos falando de 1900 e bolinha, quando se coloca um conceito ampliado de saúde, né? Que a gente diz assim, né? Saúde não é apenas a ausência da doença. Então, alguns anos atrás, se nós perguntássemos se você está saudável, você colocaria a mão na testa, ou a mãe da gente coloca a mão na testa e fala, não está com febre, então ele está com saúde, ele não está doente. Então, é mais do que isso. Né? É mais do que isso. Essa doença relacionada aos aspectos físicos, né? De estar com febre, estar com uma dor, é sim também uma questão relacionada à saúde, da saúde à doença. A questão é que não é só isso, né? Se você pegar lá, como eu disse, o Google e dar aquela pesquisada, você vai ver que saúde tá lá, é um completo bem-estar, né? Físico, psíquico, social. Né? Há alguns anos já, não tão antigo, mas depois ele foi ganhando algumas pitadas aí bacanas, né? Por exemplo, entrou o aspecto espiritual,
né? E aí é muito bem explicado isso na literatura, né? O pessoal que estuda um pouquinho mais que a gente, eles vão dizer assim, quando se fala em espiritual, nós não estamos falando da religião específica de cada sujeito, mas eles entendem que o sujeito que acredita no transcendente, né? Que essa vida é muito mais do que só essa biologia, só essa parte física que um dia morrerá, né? Essas pessoas tendem a ser mais saudáveis. Olha que coisa bacana. Então nós estamos falando de aspectos físicos, incluindo a doença, mas incluindo também a prática da atividade física ou do exercício físico, e aí traduzindo no movimento corporal é importante. A parte psicológica é fundamental, a parte cultural, social, né? Você estar com o outro, saber conversar com as pessoas, estar com as pessoas, né? Criar um debate saudável onde você consiga falar, onde você consiga ouvir, ser respeitado quando fala, respeitar quando ouve, trocar uma ideia no sentido do desenvolvimento e não de uma polarização, de uma gritaria, de uma briga eterna. E também essa questão espiritual. Então só aí já dá para perceber que a gente vai ter papo para longa data, a gente vai conversar sobre muita coisa. A ideia é sempre estar informando objetivamente e, obviamente, a partir do conhecimento científico, aquilo até onde ele consegue trazer informação para a gente. Quando não tiver, a gente coloca também no sentido, até aqui a gente não consegue provar, mas tudo indica que. Então tem sempre esse papo, né, de coisas que podem ser que sejam melhores do que outras. E aí outra máxima é que não existe a verdade absoluta, tudo é contextual, né? Então dentro de um contexto, a gente vai tentar entender o que é melhor nesse momento, que daqui a pouco pode não ser, né? Ou a gente vai acreditar que não é e daqui a pouco ele, olha, aquilo que a gente falava que não agora é e tal. Então não tem problema nenhum em ir e voltar com as ideias, desde que o objetivo maior seja pensar o bem coletivo. Tá legal? Esse é o nosso primeiro papo, é o nosso primeiro vídeo. A partir daí surgirão outros vídeos como esse e a gente espera estar junto aí, que vocês estejam com a gente. Aproveita, se inscreve no canal, deixa os comentários, faz pergunta, pode fazer crítica também, né? Falar, esse vídeo não tá legal, você podia ter falado tal coisa. Isso vai ser fundamental para a gente criar aí uma comunidade que vai, de fato, praticar saúde no seu cotidiano. Tá bom? Um abração para o primeiro vídeo, é isso, e a gente se encontra aí pelo menos uma vez por semana em alguma dica, alguma fala, ou alguma informação que vai ajudar a gente a praticar saúde e aumentar esse nível de saúde na população. Valeu, um abração, até a próxima!